Na escuridão mais densa do Egito Antigo, onde os deuses falsos dominavam altares de ouro e os lamentos dos escravizados hebreus ecoavam pelas pedras das cidades, uma noite foi marcada por um silêncio que prenunciava terror. Não era apenas uma noite qualquer. Era a 10ª praga, a praga final. O golpe de Deus contra Faraó, um juízo sem volta. O coração do Egito pulsava em arrogância. Faraó havia desafiado o Senhor repetidas vezes. 9 pragas haviam assolado sua terra: sangue, rãs, piolhos, moscas, pestes, tumores, saraiva, gafanhotos e trevas. Cada uma afronta direta aos deuses egípcios. Cada uma humilhação pública. Mas ainda assim o coração do faraó permanecia endurecido. Foi então que o juízo final foi anunciado. À meia-noite, o Senhor passaria pela terra do Egito, e todos os primogênitos morreriam. Do primogênito de Faraó ao primogênito da serva. Até mesmo os primogênitos dos animais seriam levados. Uma sentença absoluta. Uma noite de juízo. Um massacre silencioso decretado pelo Deus Altíssimo, o único soberano. Enquanto o Egito seguia em soberba, Deus instruía seu povo. O cordeiro seria morto, um animal sem defeito. Seu sangue seria aspergido nos umbrais das portas. E quando o anjo da morte passasse, veria o sangue e passaria por cima. Assim nasceu a Páscoa, a noite em que o sangue salvou. Uma antecipação profética do Cordeiro de Deus que viria no futuro. Os hebreus obedeceram com temor. A tensão era palpável. Famílias reunidas às pressas, pão sem fermento, ervas amargas, cinto nos lombos, cajado na mão. Era noite de libertação e morte. Então, chegou a meia-noite. Silêncio total. Nenhum som nas ruas. E então, como uma sombra invisível, o anjo da morte desceu. Casas cujos umbrais não estavam cobertos de sangue tornaram-se câmaras de dor. O primogênito dormia e não acordava mais. Um a um, do palácio aos campos, os filhos caíam. De repente, um grito atravessou a noite. Outro, e mais outro. Choros, clamores, gritos de desespero ecoando de todos os lados. A dor tomou o Egito por inteiro. Nenhuma casa ficou sem um morto. Nem mesmo a do faraó. O próprio Egito, acostumado a dominar, agora se curvava em pranto. Os deuses não responderam. Os magos não interferiram. Nada poderia impedir o braço estendido de Iagagdaoga. O justo juiz executava seu veredito. Era o clímax do embate espiritual entre a luz e as trevas. A batalha entre o Senhor dos Céus e as potestades do Egito. Cada praga havia sido um golpe contra os ídolos, mas agora, o golpe final era contra a própria vida. O primogênito, símbolo da herança, da força e da posteridade. E naquele exato momento, Faraó se rendeu. Chamou Moisés e Arão durante a noite e gritou: Levantai-vos, saí do meio do meu povo, vós e os filhos de Israel. Ide, servi ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vossos bois. E ide, e abençoai-me também a mim. Era o fim do cativeiro, mas era também o marco da justiça divina. No meio do desespero do Egito, os hebreus partiam. De forma apressada, com o pão ainda não fermentado, eles saíam da terra que os escravizara por séculos. Levavam não apenas bens e liberdade, levavam uma memória marcada pelo sangue. Um livramento conquistado por Deus. Uma libertação selada em juízo. Essa história não termina apenas com a saída do Egito. Ela aponta adiante. A morte dos primogênitos é mais do que um evento histórico. É um sinal profético. Pois um dia, Deus entregaria o seu próprio primogênito para morrer. Não os egípcios, mas por todo o mundo. O sangue do cordeiro nos umbrais prefigurava o sangue do Messias na cruz. A noite do juízo egípcio anunciava a noite em que a terra tremeu em Jerusalém. E aquele que crê e se abriga sob o sangue do cordeiro não verá a condenação. Passará da morte para a vida. A 10ª praga foi mais do que um castigo. Foi uma revelação.
Revelação de que Deus é paciente, mas não inocenta o culpado. De que Ele salva, mas também julga. De que há misericórdia, mas há também justiça. E assim, até hoje, quando o povo de Deus celebra a Páscoa, relembra essa noite. A noite em que o juízo caiu, mas o sangue salvou. A noite em que os primogênitos caíram, mas a esperança nasceu para os que creram. Que esta história não seja apenas um relato antigo, que seja um alerta, um convite, uma convocação, porque o mesmo Deus que julgou o Egito é o Deus que ainda julgará o mundo. E a pergunta final permanece: o sangue está sobre a tua porta?